Você com certeza já ouviu falar sobre mitologia nórdica, não é? Bom, mas você saberia explicar o que é e como foi a criação do mundo segundo essa mitologia? A mitologia nórdica é mais um conjunto de mitos pré-cristãs, mas esta, por sua vez, representa os povos escandinavos, estando presente na era viking, passando pela Suécia, Islândia, Noruega e Dinamarca. Já o início de tudo, de acordo com a mitologia nórdica, é bastante interessante. Antes de tudo, quando o mundo era um vazio, o chamado Ginnungagap, ao seu norte existia uma região cheia de gelo e névoa chamada Niflheim. Ao sul, a região era de fogo e se chamava Muspelheim. No meio de Niflheim, o reino da névoa, corria uma cascata com rios, os chamados Elivagar. Com o tempo, esses rios se afastaram mais de sua fonte, se dirigindo às bordas do mundo, e por isso o frio os congelou, transformando a água em gelo e neve. Quando o fogo da região sul se encontrou com a união de rios, o calor do fogo derreteu as geleiras, formando Ymir, um gigante de gelo. O suor do corpo de Ymir formou um outro gigante de gelos enquanto ele dormia. E assim Ymir criou uma família, uma prole de gigantes e até uma vaca com gelo. A vaca alimentava a família de Ymir com seu leite. Mas, para se alimentar, ela lambia uma pedra de gelo salgado, descobrindo um homem forte chamado Buri após 3 dias lambendo gelo. Buri se casou com uma das filhas do primeiro gigante de gelo e teve um filho chamado Bor, que mais tarde teve 3 filhos, que se chamavam Odin, Vé e Vili. Assim que os 3 filhos mataram Ymir, eles carregaram seu corpo para fora deste mundo e fizeram toda a terra com seu corpo. O seu sangue deu origem a lagos e mares de Ginnungagap, tornando assim a terra. Sendo rodeada por um oceano e tendo uma gigante muralha feita com os cílios do gigante, a terra foi dividida e o lugar onde a muralha dividia começou a ser chamado de Midgard, o mundo intermédio entre o paraíso e o inferno dessa mitologia. Em Midgard, uma serpente rodeava, devorando quem tentasse sair. Após a criação, os deuses Aesir criaram Asgard para chamarem de lar. Assim, Odin criou outros deuses para povoar Asgard. Um grupo de deuses, os Vanir, podem ser mais velhos que os Aesir. Estes moravam em Vanaheim, sendo deuses da fertilidade e prosperidade, enquanto os Aesir são deuses do destino e guerra. Após desavenças, uma guerra e uma trégua, que os Aesir tentaram enganar os Vanir com um refém que não iria servi-los de nada, os Aesir e os Vanir se aliaram. Após um controle estabelecido sobre Asgard, Odin criou o primeiro homem e a primeira mulher, sendo Ask e Embla respectivamente. Odin deu-lhes um espírito, Oenir, a habilidade de locomoção e os 5 sentidos, e Lodur, vida e sangue. Os nórdicos eram politeístas, tendo crenças em seus deuses. Entre eles, Thor e Odin se destacam, sendo Odin o pai de todos, criador e possuidor do conhecimento universal. Já Thor é o deus matador de gigantes, sendo favorito entre todos os nórdicos da era viking. Resumindo, na mitologia nórdica existem várias crenças acerca de diversos seres sobrenaturais, sendo alguns exclusivos dessa mitologia. Entre eles estão os anões, os dragões, as valquírias, as nonas e o tema desse vídeo, os elfos. Sobre os elfos, estes eram seres considerados humanoides e faziam parte de toda a mitologia nórdica, tendo 2 mundos e raças de elfos. Os pesquisadores afirmam que essas criaturas eram boas para o povo nórdico e eram alvos de tentativas de sacrifício, mas eram adorados por seus feitos e fama. Você está gostando de saber de tudo sobre os elfos da mitologia nórdica? Então já deixa seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para que não perca nenhum vídeo desse universo mitológico. A mitologia nórdica foi a primeira a falar sobre os elfos e como eles viviam, o que eles faziam ou como eram. Ainda antes da mitologia celta, que contava a respeito desses seres interessantes que viviam juntamente com as fadas, os elfos se chamam Alfar no nórdico antigo. Mesmo que eles não possuam descrições contemporâneas, a existência de seres como os elfos em vários folclores sugerem que acreditar em elfos era bastante comum em tribos nórdicas, sem se limitarem a crenças antigas escandinavas. Mesmo que não seja confirmado claramente por fontes e não possuindo registros, os elfos eram seres humanoides belos e poderosos. De acordo com relatos e especulações, homens como reis, imperadores ou outros famosos podiam se tornar elfos após a sua morte, sendo seres imortais e jovens com poderes mágicos relacionados à cura e à natureza, principalmente. Sobre a reprodução entre as raças de elfos nórdicos, esta era possível entre homens e elfos na crença antiga. Há relatos de que uma rainha humana teve um amante que era elfo, e com ele concebeu um herói chamado Ogni. Outros relatos contam que uma elfa foi abusada, e sua filha meio-elfa chamada Skuld, por sua vez, casou-se com um assassino.
A saga da vítima, Hrólfr, conta que Skuld tinha excelentes habilidades com magia, sendo invencível em várias batalhas, pois ela reerguia seus guerreiros derrotados a fim de voltarem à luta. Quando alguém queria capturar Skuld, este deveria derrotá-la e capturá-la, antes que ela conseguisse invocar seus poderes com guerreiros élficos. Os elfos são seres semidivinos totalmente associados à fertilidade e ao culto de ancestrais, já que os elfos possuíam aspectos humanos, podendo ser híbridos de humanos com elfos. Em termos de espírito, os elfos não se limitavam fisicamente, atravessando portas e paredes como fantasmas. O historiador islandês Snorri Sturluson chama os anões de elfos negros ou elfos da escuridão, mas não é certo afirmar que esses ditos se dão à crença medieval da Escandinávia. Ele chama os outros elfos de elfos da luz, conectando-os com Freyr, o deus do sol. Em um de seus escritos, ele descreveu as diferenças entre esses elfos. Há um lugar lá que é chamado de Lar dos Elfos, Alfheimr. As pessoas que vivem lá são chamadas de Elfos da Luz, mas os Elfos da Escuridão vivem sob a terra, e são diferentes em aparência e ainda mais diferentes na realidade. Os Elfos da Luz são em aparência mais brilhantes do que o Sol, e os Elfos da Escuridão são mais negros que betume. A mitologia nórdica afirma que no universo existem 9 reinos. Cada um destes corresponde a uma raça de seres nórdicos, como homens, gigantes, deuses, entre outros. Para os elfos não é diferente. Os elfos possuem 2 mundos, Alfheimr e Svartalfheim, respectivamente o mundo dos elfos iluminados e elfos negros. Alfheimr, o mundo dos elfos de luz, é governado por Frey, o deus da virilidade e paz, sendo um deus Vanir. Poucas fontes mencionam esse mundo cheio de glamour e luz, sendo mencionada apenas 2 vezes em fontes antigas dos nórdicos. Os registros saíram de livros como a Edda em prosa e a Edda poética. Na Edda poética é dito em uma linha que Alfheimr foi um presente a Freyr quando criança, ao seu primeiro dente nascer. Snorri, quem escreveu a Edda em prosa, tinha mais coisas a escrever sobre a terra de elfos de luz, por mais que tivesse poucas coisas sobre esta terra. Lá ele afirma que aquela terra é dos elfos de luz, que viviam lá enquanto os elfos da escuridão viviam abaixo da terra. De acordo com este livro, os elfos de luz e escuridão não tinham a mesma aparência, sendo mais diferentes na natureza. Mesmo que outras fontes não falem sobre esse mundo, as descrições dos elfos certamente dão informações acerca de seus mundos. Snorri diz que esses elfos eram belos e reluzentes, sendo a sua terra tão bela e brilhante quanto eles. No livro, a mitologia e cosmologia nórdicas é explicado por um personagem que diz tudo o que sabe. Esse personagem diz que os elfos de luz viviam na terra de Vidblain. Por essa afirmação, os estudiosos acham que Vidblain e Elfheim são o mesmo lugar, e que já não existem muitas fontes sobre isso. A respeito do mundo dos elfos negros, existem outras afirmações. Voltando aos 9 mundos, um destes era Svartalfheim, o mundo dos elfos da escuridão ou elfos negros, sendo um mundo subterrâneo e escuro. Mesmo que esse conceito de elfo seja popular na fantasia atual, as descrições desta terra e de seus moradores não se assemelhavam aos conceitos que temos de elfos. A palavra Svartalf significa elfos negros. Pouco se sabe sobre eles ou seu mundo, sendo Svartalfheim mencionada apenas em 2 casos na Edda em prosa. Na primeira menção, alguns deuses vão para o reino dos elfos negros atrás de correntes fortes para segurar o filho de Loki, Fenrir. A segunda menção conta quando Loki captura Andvari, a fim de apreender o ouro amaldiçoado dele. Na Edda poética, esses elfos escuros são mencionados uma vez, sendo chamados de filhos de Ivaldi. No registro, Loki procura pelos filhos de Ivaldi atrás de suas habilidades artesãs. Eles fazem 2 presentes para estes deuses, sendo a lança de Odin e o navio mágico do deus Frey. Por mais que essas histórias ocorram em Svartalfheim, elas não parecem ser a respeito de seres élficos, pois Ivaldi e seus filhos são considerados anões em traduções contemporâneas. A habilidade de criação de escrita segue um acordo com caracterizações de anões. Já a Edda em prosa nomeia os personagens como anões, sem os mencionar como elfos. Alguns historiadores foram levados a acreditar com o tempo que os habitantes de Svartalfheim não eram elfos negros. Por isso, Svartalf foi uma palavra atribuída a anões. Por fim, os elfos negros ficaram conhecidos como aqueles que nunca viram a luz das 2 árvores de Valinor. De acordo com o mito da criação de Tolkien, quando essas 2 árvores se destruíram, foi criado o Sol. Os registros sobre os elfos negros não os retrata com pele escura, mas estes sim são bem pálidos, possuindo cabelos pretos ou prateados. Nas histórias de Tolkien podemos achar um elfo negro famoso, o El. Este era diretamente falado como um elfo negro, sendo cruel e vivendo sempre longe de qualquer lugar que tivesse luz. O termo elfo negro era usado no texto para insultar.
Estes contos sobre elfos negros de Tolkien criaram uma era de fantasias com elfos, onde esses elfos da escuridão aparentemente acharam um meio termo entre os que os mitos criaram e o que Tolkien escreveu. Tolkien foi um escritor, filósofo e professor de universidade inglês. Ele escreveu contos como os mais conhecidos O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Na mitologia nórdica, os elfos de luz e de trevas podem voar, mas de formas diferentes. Os elfos negros possuem membranas como asas para voar, enquanto os elfos de luz podem voar levitando seu corpo. Muitas obras islandesas afirmam que a dualidade dessas espécies pode ter influência cristã. Essa teoria se mantém forte e segue a lógica de que o bem é representado por anjos de luz e o mal por anjos de trevas, e eles se mantêm separados e opostos. Isso é um fato no cristianismo, mas não significa que os elfos de luz são bons e os de escuridão são maus. Falando ao todo, os elfos são civilizados e inteligentes, tendo sua própria língua e usando habilidades impressionantes, além de seus poderes de cura e capacidade de voar. Mesmo com essas habilidades, essas duas espécies estiveram em guerra por bastante tempo, batalhando em prol de qual espécie controlaria a luz em Álfheimr. Aparentemente, nenhum dos lados levou vantagem. Por conta disso, os elfos se encontram isolados dos outros reinos. O escritor Snorri também explicou por que chama os elfos negros de Svartalfar na Edda em prosa. Não só ele usa esse termo, mas também outros pesquisadores escandinavos. Este é um sinônimo de Dokalfar, a verdadeira palavra para elfos negros, já que os Dokalfar vivem em Svartalfheim. Podemos concluir que os elfos na mitologia nórdica são seres com aparência joviais e belos, criados pelos espíritos dos 4 elementos naturais para que protegessem a natureza. Estes trabalhavam para manter o equilíbrio entre a vida e a ordem natural. Os elfos possuem o poder de executar as leis elementais da natureza, os protegendo. Os elfos também são conhecidos pelo seu poder de reprodução e fertilidade, tal como era belo dizer que possuía sangue elfo, já que era possível, pois muitos elfos deram origem a humanos que eram metade elfos, metade humanos. De acordo com as lendas, um elfo se defende de um humano deixando louco, caso o vejam e precisam se defender. E você, gostou do vídeo de hoje? Se gostou, dê o seu like, isso é muito importante para a gente. Comenta aí um tema da mitologia que você queira ver por aqui. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais vídeos do nosso universo mitológico. Até mais!